nessa introdução que você entendeu o propósito original, como fomos criados, você viu em vários pequenos módulos, em vários pequenos blocos, quantos princípios espirituais envolvem a criação do homem e o propósito do homem. Nós vamos ver mais detalhadamente isso durante o curso. E agora nós vamos falar dessa parte da alma e do corpo que eu chamei aqui neste curso de o processo natural de desenvolvimento e formação de identidade do ser humano. Como deveria ser e como é o desenvolvimento de um ser humano normal. Preste atenção, existe um ciclo natural do desenvolvimento da maturidade das coisas. Deus gosta muito de números para fechar ciclos. E de 7 em 7 é um número que traz fechamento de um ciclo para o outro. E nós estamos falando do ciclo do ser humano. Então, os primeiros 7 anos da vida humana, o ser humano, ele entende como primeira infância. É a primeira infância. Então, nesses 7 primeiros anos da vida do ser humano, desde a concepção dele, se você ver a concepção de um feto, você vai ficar impressionado como a semente, em poucos dias de vida, a potência do ser humano já está ali. Em poucos dias de reprodução celular, aquele embrião já tem um coração batendo, a vida do Criador já está nele. O sistema autônomo é tanto que nós mulheres, ao preparar o nosso ventre para gerar filhos, nós temos que tomar vitaminas específicas, não vamos falar disso aqui, mas temos que tomar vitaminas específicas, porque a coluna vertebral e o cérebro do embrião, o sistema nervoso central, estão sendo formados ainda num pequenino apanhado de células. A vida já se encontra. Num pequenino apanhado de células, o embrião já tem um coração, sistema nervoso autônomo batendo. Aquele sistema tão complexo já tem vida bombeando, levando oxigênio para todos os órgãos, tudo nesta terra que você vê, na terra que nós estamos inseridos, tem uma semente. Se você quer multiplicação, expansão e potencialidade na tua vida, entenda este princípio. Você precisa de uma semente. E para essa semente reproduzir a potência máxima dela, ela precisa da terra certa. A terra da semente humana é o ventre da mulher. A terra da semente da agricultura é a terra que Deus criou para isso. Existem outros tipos de semente que têm outras terras. Quando você quiser multiplicação em alguma área da sua vida, peça para Deus te dar uma semente naquela área e pergunte para Deus qual é a terra que aquela semente gera a potência multiplicadora dela. Isso é um princípio, não é maravilhoso? Para tudo na terra, em todas as áreas da sua vida, você pode plantar. O fruto do Espírito é um tipo de semente, amor, paz e alegria, que você planta na existência dos outros e você tem a sua colheita multiplicada também. Mas voltemos ao desenvolvimento e à formação da identidade do homem. Nos 7 anos de existência, desde a sua gestação, a criança afirmará fortes traços de identidade. Este curso é de identidade. Então, ao chegar neste curso, a compreensão deste curso, ao estudar esse curso, com certeza a tua identidade humana já estará formada em muitos desses aspectos. E desde o dia em que nós fomos concebidos, nós recebemos estímulos físicos,
bioquímicos por meio da nutrição, desde a nossa mãe no ventre, da nutrição dela no ventre, estímulos emocionais de tudo que a nossa mãe, ao sermos concebidos, a forma como fomos concebidos, ali era um tipo de semente, e estímulos espirituais. O tipo de concepção, essa semente foi desejada ou não? Ela foi colocada no solo debaixo de mútuo consentimento ou ela foi gerada de uma maneira forçada? Ela foi rejeitada ou ela foi desejada? Eu estou falando da semente humana. Como ao ouvir, sentir, ao ter cérebro, mesmo muito pequeno, a semente humana, o desenvolvimento humano e as expressões humanas já começam desde o útero. Então, exatamente tudo que a minha mãe sentiu, eu senti. Palavras de aceitação, como aquela plantinha e como aquela água que recebiam palavras. É por isso que no início do curso de identidade eu precisava entender o poder das palavras para eu entender o porquê eu sou como sou, me expresso como expresso, os meus medos, as minhas aceitações, as minhas coragens, as minhas ideias e por que eu me comporto como eu me comporto em relação à vida. O tipo de alimentação, o quanto eu fui nutrido emocionalmente e fisicamente, o quanto de estímulo eu recebi para o meu desenvolvimento e o desenvolvimento das potências, todas que envolvem todas as áreas da vida. Olha como somos complexos. Não basta só eu ter um potencial multiplicador. Eu tenho várias áreas da vida para desenvolver esse potencial multiplicador. E já na minha tenra infância, eu recebo um estímulo. E as primeiras palavras que um ser humano deveria falar para ele ter uma identidade é papai e mamãe. E entender aonde ele nasceu. Eu tenho uma casa, eu tenho segurança. Na escola, na tenra infância, ele é estimulado a se olhar no espelho, a ter percepção de quem ele é, de receber referências geográficas. Olha, você mora aqui, você tem um endereço. Você aprende sobre o seu endereço, a casa que você mora, o país que você mora. Na escola você vai aprender a história do teu país, você vai aprender sobre a sua árvore genealógica. Você vai aprender que você tem um pai, uma mãe, tios, irmãos sanguíneos e a sua árvore genealógica mostra de onde você veio e de onde os seus ancestrais vieram, e tudo isso imprime em nós um forte senso de identidade. Agora veja, no meu senso de identidade, palavras que eu recebi e que eu ouvi ao meu respeito, palavras que são energia liberada para a vida ou para a morte. Aquelas palavras de aceitação, aquelas palavras que falam, que revelam a potência que eu sou, elas manifestaram, geraram vida em mim ou não. E essas palavras na minha adolescência recebem um potencial multiplicador, porque ao desenvolver a minha mente, ao começar na minha pré-adolescência a manifestar a minha identidade e a ser exigido de mim autonomia. Autonomia é a capacidade de manifestar o meu livre-arbítrio desenvolvido para eu, de maneira autônoma, eu mesma decidir por mim mesma. E ali eu começo a manifestar todos os estímulos que eu recebi. E nesses estímulos que eu recebi na adolescência, na infância, na juventude, e muitas pessoas, até na vida adulta, elas vão determinar o quão autônoma e desenvolvida eu sou como pessoa. Você é, o quão autônomo você é como indivíduo.
A maneira mais perfeita disso acontecer é nós recebermos estímulos em todas as áreas da nossa vida, para nos desenvolvermos em todas as áreas da nossa vida e vivermos em plenitude em todas as áreas da minha vida. E eu me senti segura na minha identidade porque eu entendo que pessoas me amaram e eu não preciso provar nada para ninguém por causa de estruturas de inferioridade, de medo, de escassez, de miséria que estão contidas na minha forma de pensar, porque a minha infância não foi redondinha no meu desenvolvimento. E talvez ao contrário de todos os estímulos que você deveria ter recebido para se tornar um ser humano completo, você teve áreas de escassez na nutrição, na essência, no afeto, no carinho e talvez muito pelo contrário. Existem episódios que marcaram as suas memórias de infância e de adolescência, são marcas desastrosas, são marcas que mancharam, macularam a sua identidade na sua potência total por causa da ausência de um pai, da ausência de uma mãe, ou de palavras de negação e de rejeição de um pai ou de uma mãe, ou por causa do abuso de autoridade de um pai e de uma mãe, e a sua mente não cresce com o desenvolvimento pleno, porque os nossos pais na terra deveriam refletir o amor e o propósito de Deus pelas nossas vidas. Uau! E por que eles não manifestam a expressão de Deus como um pai que criou todo um jardim, colocou o próprio potencial e vida dele em mim e ainda me deu a terra para governar? Nós vemos em Gênesis que ele vinha compartilhar dele para que o homem soubesse como governar. Deus vinha compartilhar dele próprio com o homem, mas não deu tempo. E ao o pecado ser permitido, ao dar legalidade para o pecado entrar no mundo, a maldade que entrou no homem maculou a essência do homem. E ao ter um contato com a maldade, ao conhecer o mal, o homem, nas sementes que vieram através dele, começou a manifestar o mal. E nós vemos isso ali. Qual foi a primeira manifestação da maldade no homem? Os filhos de Adão e Eva. Caim teve inveja de Abel e Caim matou Abel, o seu irmão de sangue. E nós vemos a primeira manifestação de pecado. O que eu estou falando? Porque você deve perguntar, então por que se Deus criou o homem? O propósito de Deus original é tão perfeito, por que eu não vivo ele? Por causa do pecado, é um grande inimigo da identidade original, mas ele foi consertado em Jesus Cristo. Eu só quero que você entenda até aqui, no processo natural do homem, o porquê na vida adulta eu não manifesto e eu não vivo. Na minha vida adulta era para eu estar vivendo em plenitude. E eu não estou vivendo em plenitude. Por quê? Porque no meio do caminho do seu desenvolvimento você recebeu muitas informações negativas. Lembra da plantinha? Lembra da molécula de gelo? Ela recebeu energia negativa por meio de palavras ou de uma má nutrição. E você está manifestando a consequência dessa má nutrição. 5 aspectos que influenciam a sua identidade. O primeiro, o que Deus pensou, está escrito na palavra a seu respeito. O que seus pais te disseram até aqui te influenciam. A cultura a qual você está envolvida te influencia. O que as pessoas pensam a seu respeito. A cultura te entende, a escola que você estudou, o meio pelo qual você nasceu, se você, o status social, o meio social que você estava envolvido, as leis, as crenças, o ambiente social, os hábitos dentro da tua casa, a cultura da sua família, até o sistema que você foi inserido. Nós fomos criados dentro do sistema capitalista, é um sistema bem humano de ver a forma de se comportar como identidade. E o último, o que você pensa como resultado de todos esses pensamentos ao seu respeito, o que você pensa ao seu respeito? Eu te estimulo
a chegar na frente do espelho e ter uma conversa com você mesmo. O que eu penso ao meu respeito? Quem sou eu para mim? Quem sou eu? Isso comprometeu todos esses estímulos externos, comprometeram e podem ter corrompido a tua imagem. Se você teve bons pais e uma boa educação, você deve dar graças a Deus por isso, porque é mais fácil você estar mais próximo do teu propósito original, do seu potencial multiplicador. Mas se você está bem longe e tudo que você teve e viu foi sofrimento, eu tenho algo para te dizer. A palavra de Deus, eu vou te ensinar um princípio no próximo módulo. Ela veio, ela te dá o direito de mudar isso. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, será liberado neste canal pequenas aulas sobre identidade espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário, pois ele é muito importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Quero aproveitar e falar para você do livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres, Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável, um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em formas de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. Eu espero você.